Olá pessoal, como eu disse, hoje é a estreia do canal e eu trouxe uma mensagem muito especial para nós, um estudo muito especial. Espero que vocês gostem. A gente vai falar da lei mosaica e dos mandamentos. Na verdade, quando a gente lê as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, encontramos uma série de leis, ordenância e mandamentos que rege a vida do povo de Israel. E entre essa norma, dois termos surgem com frequência: a lei mosaica e os mandamentos de Deus. Embora às vezes tratados como sinônimos, esses conceitos possuem nuances distintas, implicações teológicas profundas, e especialmente à luz da revelação progressiva que culmina em Cristo. Mas afinal, qual a diferença entre a lei dada por meio de Moisés e os mandamentos eternos de Deus? Toda a lei mosaica é moral? Os 10 mandamentos continuam válidos para os cristãos hoje? E como Cristo se relaciona com essas duas categorias? Vamos analisar essas questões com base nas Escrituras, na teologia reformada e na tradição cristã histórica. A proposta é esclarecer a relação entre a aliança mosaica, a lei como revelação pedagógica e os princípios morais permanentes de Deus. Hoje nós vamos ver e aprender essas diferenças entre lei e mandamento. O que é a lei mosaica? Você sabe o que são os mandamentos de Deus? 3 categorias da lei: moral, cerimonial e civil. Nós vamos falar disso. Cristo e a lei, cumprimento e nova aliança. Aplicação para a vida cristã hoje. Mas afinal, o que é a lei mosaica? A chamada lei mosaica refere-se ao corpo de mandamento, estatuto, ordenanças que Deus entregou a Israel por meio de Moisés, principalmente a partir de Êxodo 19 até Deuteronômio. Esse conjunto legal inclui os 10 mandamentos de Êxodo 20, mas vai muito além deles, abrangendo códigos civis, rituais religiosos, leis cerimoniais e prescrições morais a toda a tradição rabínica. Reconhece 613 estatutos ou preceito, a mitzvot. Essas leis formavam a base da aliança mosaica que Deus fez com o povo de Israel no Sinai. Ela era condicional e teocrática. Israel seria abençoado ao obedecer e punido ao desobedecer. Deuteronômio 28. A lei tinha como função regular a vida religiosa, social e política da nação. Ora, sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca feche e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 19. E os mandamentos, o que eles são? Os mandamentos de Deus são os princípios morais eternos que procedem diretamente do caráter santo do Senhor. Ele existe antes da lei mosaica e perduram além dela. Por exemplo, o assassinato era pecado antes de haver uma lei escrita, Gênesis 4. Porque a lei moral de Deus é inerente à sua natureza e está escrito no coração humano. Romanos capítulo 2, verso 14 a 15. Os 10 mandamentos, o decálogo, é uma expressão condensada desses mandamentos eternos, sendo considerado por muitos teólogos reformados como a lei moral por excelência. Diferente das leis cerimoniais e civis,
Os mandamentos morais são universais e atemporais. Sabemos que a lei tem 3 categorias: moral, cerimonial e civil. A teologia cristã histórica, especialmente a reformada, de João Calvino, Confissão de Westminster, organiza a lei mosaica em 3 categorias. Como disse, lei moral, válida eternamente, pois reflete o caráter de Deus, que é os 10 mandamentos. A lei cerimonial, relacionada ao culto, sacrifício, purezas rituais, festividade de Levítico, apontava para Cristo e foram cumpridas nele. A lei civil, normas para o governo de Israel como nação teocrática, essa lei cessaram com a dissolução do Estado teocrático, mas carrega princípio de justiça. Por que o fim da lei é Cristo? Para a justiça de todo aquele que crê. Exatamente. Esse texto está em Romanos, capítulo 10 e verso 4. A lei é o cumprimento de uma nova aliança. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. De acordo com Mateus 5,17, isso significa que ele satisfez perfeitamente todas as exigências da lei moral, cumpriu os tipos e sombras da lei cerimonial, inaugurou uma nova aliança onde a obediência não vem da letra da lei, mas do Espírito. Jeremias capítulo 31, verso 33 e Hebreus 8:10. Na cruz, Cristo aboliu os aspectos cerimoniais e civis da lei como exigências sobre os crentes. Efésios capítulo 2, verso 15, Colossenses 2, 14 a 17, mas reafirmou e aprofundou os mandamentos morais, agora aplicados internamente no coração. Exatamente. Os mandamentos é uma aplicação para a vida cristã hoje. A obediência moral, os cristãos são chamados a obedecer à lei moral, não como meio de salvação, mas como expressão de amor e gratidão a Deus. A liberdade em Cristo, não estamos mais sob a maldição da lei. Exatamente. Se existe uma liberdade, está em Gálatas 3,13, mas vivemos sob a graça guiada pelo Espírito. O discernimento bíblico é essencial para distinguir o que era sombra cerimonial do que é substância. Cristo é aplicar princípios eternos com sabedoria. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, verso 15. Bem, a distinção entre a lei mosaica e os mandamentos de Deus nos ajuda a compreender a continuidade e a descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A lei foi dada como aio, quer dizer tutor, até Cristo, de acordo com Gálatas capítulo 3, verso 24. Mas a vontade de Deus é revelada nos mandamentos morais, permanece viva e eficaz para aqueles que andam segundo o Espírito. A lei aponta para Cristo. Os mandamentos de Deus nos molda a sua imagem. Exatamente. Os mandamentos de Deus nos molda a sua imagem. Quando guardamos seus mandamentos, nós cumprimos o que? A lei moral de Deus. Na verdade, a lei mosaica e os mandamentos de Deus, especialmente com base na tradição reformada, também acrescentais citações de Calvino. Exatamente. Confissão de Fé de
Westminster e outros pensadores relevantes. O desconhecimento da distinção entre lei moral e as leis cerimoniais ou civis leva a confusões sérias na fé e na prática cristã. Sabe quem escreveu isso? João Calvino. Quando estudamos Escritura, é fundamental entender diferentes funções e natureza da lei revelada por Deus. A Bíblia fala da lei mosaica, da lei de Deus, dos mandamentos, estatutos e juízos, mas nem sempre usa essas expressões de maneira uniforme. Na teologia cristã, particularmente nas tradições reformadas, faz-se uma distinção essencial entre. Bem, a lei moral de Deus, ela é eterna, universal, baseado que no seu caráter. Já as leis cerimoniais e civis dadas a Israel, temporárias, tipológicas, encerradas em Cristo. Elas terminaram em Cristo. A lei mosaica é algo da aliança do Sinai. A lei mosaica é o corpo de leis entregue a Israel por intermédio de Moisés. Ela forma o cerne da antiga aliança, mediada entre Deus e o povo no Monte Sinai. Isso está em Êxodo capítulo 19, verso 24. Inclui os 10 mandamentos de Êxodo 20, bem como preceitos que regulam a adoração, né, as leis cerimoniais e a sociedade, que são as leis civis. João Calvino, em suas institutas da religião cristã, argumenta que a lei dada a Israel consistia em 3 partes principais: a moral, a cerimonial e a judicial e a civil. A primeira e o verdadeiro eterno padrão de justiça, segundo os ritos que apontava para Cristo. A terceira, as normas do governo para aquele povo. Institutos 11, 7, 1. Bem, como falamos dos mandamentos de Deus eternos e morais, os mandamentos de Deus são expressões da sua vontade moral, imutável e eterna. Mesmo antes da lei ser escrita, os homens já eram responsabilizados por transgredi-la. Gênesis 4, Romanos 2, 14 e 15. A lei moral é resumida nos 10 mandamentos que Cristo reafirma e aprofunda de Mateus 5, verso 7. Olha que interessante. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, afirma o seguinte: a lei moral dada por Deus desde o princípio e que foi resumida nos 10 mandamentos, continua a obrigar a todos os homens, mesmo depois da queda, não só por seu conteúdo, mas por ser a expressão da vontade de Deus. E ela distingue ainda: lei moral reflete o caráter de Deus e continua válida. Já a lei cerimoniais prefigurava Cristo. Agora elas estão abolidas. Leis civis específicas para Israel cessaram como tais, mas contêm princípio de justiça. Cristo é o cumprimento da lei. Jesus declara que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17. Exatamente. Isso significa que ele obedeceu perfeitamente à lei moral. Cumpriu os símbolos da lei cerimonial. Sacrifícios, festa no templo. Até temos exemplo que ele foi esquecido no templo, numa dessas festas. Encerrando assim o regime mosaico, inaugurando uma nova aliança. Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem.
está em Romanos, capítulo 10, verso 4. Bem, Calvino, ele comentou o seguinte: Cristo aboliu os ritos que haviam sido sombras transitórias, mas confirmou e estabeleceu a lei moral, não apenas externamente, mas imprimindo em nossos corações pelo Espírito. Instituta 11, 7, 14 do livro de Calvino. E qual é a função da lei na vida cristã? A tradição, a reforma, reconhece 3 usos da lei moral. Espelho, revela o pecado que conduz à necessidade de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 20. O freno civil contém o mal que existe na sociedade. Guia para o crente, mostra como viver de forma que agrada a Deus. A lei moral não é um caminho para a salvação, não, mas um fruto da regeneração, como ensina John Owen. A obediência à lei não é condição para sermos justificados, mas sim a evidência de que fomos justificados pela fé. Interessante, né? Eu quero agora concluir esse estudo com você, falando da graça e a obediência em Cristo. Distinguir entre lei mosaica e os mandamentos eternos de Deus é crucial para evitar o legalismo por um lado e antinomismo por outro. O cristão vive sob a graça, mas é chamado à obediência moral por amor a Deus. Exatamente. Isso significa que a graça não é de graça. A lei nos conduz a Cristo. Cristo nos conduz à verdadeira obediência. E os mandamentos de Deus, escritos pelo Espírito em nossos corações, são o caminho da santidade. Eu quero agora recomendar alguns livros para vocês. Por exemplo, João Calvino, Institutas da Religião Cristã, o 2º livro do capítulo 7. Muito interessante ler esse assunto. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, fala da lei de Deus. Herman Bavinck, Dogma da Reformada, volume 3. Martyn Lloyd-Jones, Estudo no Sermão do Monte. O estudo do Sermão do Monte. Sinclair Ferguson, The Holy Christian. São livros que você pode adquirir e que é muito importante estudar sobre lei e mandamento. Bem, como disse, esse assunto é muito grande. Levaria horas e horas para a gente tratar desse assunto. Mas se você gostou, deixa no comentário, eu quero saber mais. E lembrando, compartilhe esse vídeo para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu tio, para o seu avô, enfim. Outro detalhe, não vamos esquecer que quando a gente chegar a 1000 inscritos, nós estaremos sorteando uma Bíblia, com comentários bíblicos, um livro de meditação para um ano todo e uma camiseta do canal. Então, deixa seu comentário, compartilha. Principalmente, não esqueça de apertar o botãozinho aí de like. Muito obrigado quem chegou até aqui. Esperamos nos encontrar no próximo estudo.